Quero agora convidar o pastor Sobrinho, ele que vai estar trazendo hoje a palavra. Vamos impor nossas mãos, vamos estar orando pela vida dele, vamos clamar ao Senhor que fale conosco nessa noite, amém? Amado Deus, em nome de Jesus Cristo, mais uma vez, Pai, mais uma vez nós nos colocamos aqui na Tua casa, dizendo para Ti, Pai, que nós precisamos desse alimento, precisamos ouvir a Tua voz. Usa Teu servo, Pai, amém, e fala conosco, Pai, em nome de Jesus. Amém. Graça e paz, queridos. Vocês estão bem? Daqui do alto não pareceu tanto, não. Graça e paz, queridos. Vocês estão bem? Melhorou um pouquinho. Ficou um pouquinho melhor. Mas eu espero que você saia daqui melhor do que você chegou, porque esse é o poder que a palavra de Deus tem. E eu quero compartilhar algo com vocês, porque esses dias, refletindo sobre o momento em que nós estamos vivendo, um momento, não só o mês de outubro, né? O momento, o tempo atual, onde a gente tem enfrentado algumas situações, algumas lutas, e às vezes a gente fica perguntando, não sei você, mas eu de vez em quando pergunto, e aí, Jesus, como é que vai ser? Quando a gente se depara diante de uma situação que a gente, às vezes, sente que a gente não consegue resolver. E sempre a resposta é a mesma. E é sobre essa resposta que eu quero compartilhar com vocês. Um texto que está lá em Colossenses, no capítulo 1, nós vamos compartilhar. Eu vou pedir licença a vocês, que é um texto um pouco grande, mas Colossenses, capítulo, o primeiro, nós vamos ler a partir do verso 13, que diz assim, quem achou, diga amém. Pronto. Diz assim, pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Algumas versões dizem para o reino do Filho do seu amor. Pode passar. Em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Só até aí já seria incrível, né? A gente já podia ficar feliz e todo mundo ir para casa. Mas no 15 diz assim, ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Ele é o cabeça do corpo, que é a igreja. É o princípio e o primogênito dentre todos os mortos, para que em tudo tenha supremacia. Pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude. E por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Antes, vocês estavam separados de Deus e na mente de vocês eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês. Mas agora, ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo, mediante a morte, para apresentá-los diante dele santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação. E aí ele termina dizendo, desde que continuem alicerçados e firmes na fé, sem se afastarem da esperança do Evangelho, que vocês ouviram e que tem sido proclamado a todos os que estão debaixo do céu. Este é o Evangelho do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Amém. Esse texto, essa carta, ela foi escrita num contexto específico e é importante a gente entender. Paulo escreveu essa carta enquanto preso em Roma. Então, era um momento que ele podia estar fazendo qualquer outra coisa, inclusive lamentando, inclusive triste, sofrendo, inclusive pedindo a Deus que o libertasse, olhando para ele, olhando para a situação dele, para a necessidade dele, mas chega até o conhecimento dele, a partir de uma pessoa de Colossos, que a cidade estava, a igreja estava enfrentando
um momento mau. Que momento era esse? Era um momento de falsas doutrinas. Um momento onde estava sendo colocado naquele lugar doutrinas que estavam fazendo o povo começar a perder o foco, começar a deixar de olhar para Cristo. E aí, o que Paulo faz diante dessa situação? Ao invés dele dizer, eu estou preso, tem muito o que eu fazer, se virem lá, vista sua roupa de sapo e dê seus pulos, ao invés dele falar isso, o que foi que ele fez? Ele escreveu uma carta para orientar aquele povo, mas ele podia dizer, abram o olho, não prestem atenção nessas doutrinas, vocês não têm juízo não, vocês não são crente não, essa igreja daí nasceu ontem. Ele podia ter dito uma série de coisas, mas o que ele fez para que a igreja não perdesse o foco? Ao invés de falar do que a igreja estava fazendo para perder o foco, ele começou a falar do que era importante focar. E é sobre isso que eu queria trocar essa ideia com vocês hoje. Essa carta de Paulo, ela não fala sobre como a igreja precisa proceder de passo a passo para encontrar o foco, não. Essa carta fala qual é o foco. E aí, quando você pergunta, diante de uma situação difícil, ou diante de um momento onde você está perdido, ou está se perdendo, ou está vendo o ambiente ao seu redor se perdendo, o que é que você tem que fazer, Paulo responde de uma forma muito clara, olhe para o foco. E aí, como é que ele vai falar desse foco? Quem é esse foco que ele está dizendo? Continua sendo a resposta que foi para ele, continua sendo a nossa de hoje. Então, nós enfrentando o tempo que nós estamos enfrentando, um tempo mau, e os próximos dias serão tempos difíceis, o que é que nós temos que fazer? Olhar para aquele que interessa que a gente olhe. Porque a solução para a igreja, a solução para a terra, a solução para a população, a solução para a dificuldade, a solução para o tempo mau continua sendo Cristo. Não mudou. E aí ele começa dizendo algumas coisas bastante interessantes. Nós começamos a ler do versículo 13, mas se você quiser em casa depois você faz o exercício de ler do versículo 1. Mas a partir do 13 ele começa a trazer algo que é muito importante. Para começar a dizer à igreja qual era o foco que ela tinha que usar, ele começou dizendo para a igreja, trazendo à memória de onde Jesus os tirou. E eu queria que você começasse por aí. Começasse a pensar sobre quem era você antes e você depois de ter a experiência com Jesus. Porque eu não sei você, mas a minha vida é antes e depois de Jesus. O que aconteceu na minha vida antes de Jesus, tem coisas que eu nem faço questão de lembrar. E olha que eu nem aprontava muito, mas eu não faço questão de lembrar. Aliás, eu nem aprontava, não posso nem dizer que não aprontava muito. Eu posso dizer que eu não aprontava. Mas, assim como aquela pessoa que aprontava muito, sem Jesus, eu estava condenado ao inferno do mesmo jeito. Porque parece que só vai para o inferno quem apronta muito, né? Para ir para o inferno só precisa uma coisa, é não ter Jesus. Não importa se você era legal. Na escola eu estudava, tirava nota 10, não era nem namorador, respeitava todo mundo, mas não tinha Jesus. Vai para o mesmo lugar da pessoa que fazia essas outras coisas todas que eu citei, mas que não tinha Jesus. E aí ele começa dizendo no 13, ele começa dizendo assim, pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Algumas versões para o reino do seu Filho amado. E se fosse esse único versículo, se a Bíblia tivesse esse único versículo, ele seria suficiente para a sua vida ser antes e depois dele. Porque esse versículo diz que ele nos resgatou do reino das trevas, portanto, antes dele, nós estávamos condenados ao reino das trevas, e depois dele, nós fomos transportados para o reino do Filho do seu amor. E eu não sei você, mas eu acho extraordinária a ideia de eu olhar que eu estou no reino de Deus e eu estarei com ele por toda a eternidade. Tem gente que fala assim, quando eu chegar no céu, a primeira coisa que eu vou fazer é dar um abraço bem gostoso de Jesus e depois eu vou procurar as pessoas que eu conheço para ver se elas estão lá. Eu já ouvi alguém dizer isso para mim e eu respondi assim, tu não vai aguentar nem ficar em pé, rapaz. Quando você vê Jesus, a experiência de estar com Jesus, você não vai querer saber de outra coisa não. E esse texto ele começa dizendo assim, ele te resgatou do lugar que antes era a condenação eterna. E se isso já não te faz ser grato, você já tem um grande problema para resolver. Porque ainda que sua vida não parecesse uma vida ruim antes de Jesus, ela te levaria para o inferno e agora não te leva mais. O que ele está dizendo é que Jesus entrou na sua vida para mudar a sua história e não mais fazer com que você vá para o inferno, mas agora esteja no reino dele. Mas para justificar isso, ele continua dizendo que Jesus não é só aquela pessoa humana que morreu na cruz e que depois ressuscitou.
ele começa, a partir daí, a trazer para aquele povo a ideia mais importante de todas. É a ideia de que a soberania continua sendo de Deus. Não importa o que estão ensinando ali. E em algum versículo aqui, se eu não me engano, no 15, no 16, ele fala inclusive de autoridades, de soberanias, por uma razão específica. Havia naquele contexto ali, uma das falsas doutrinas que estava sendo pregada, era a doutrina da intercessão de anjos com Deus, para aquela comunidade ali. Então começou-se a dizer que os anjos tinham um poder de intercessão, e aí isso começou a confundir as pessoas. Porque quando você para olhar, e qual é a primeira coisa que vem na sua cabeça quando você fala em anjo, quando você pensa em anjo? Você pensa naquela coisa frufruzinha, né? Brilhantezinha, com asinha, alguns anjos com auréola, né? Tem gente que gosta de desenhar o anjo com auréola, mas você sempre associa o anjo a céu, a Deus, sim ou não? Quando você imagina um anjo, quem imagina um anjo assim com a cara de mal? A gente sempre imagina um anjo com uma coisa legal. Então você concorda que dizer para a igreja que o anjo poderia ser o intercessor entre ele e Deus, poderia fazer sentido? Poderia fazer sentido. Para algumas pessoas poderia fazer sentido. Mas o que estava acontecendo na prática? Essas pessoas estavam começando a buscar o anjo, não mais buscando a Deus. Então o que ele diz? Não tem autoridade, não tem nada disso aí. É Deus, continua sendo Deus. E o sacrifício que ele fez foi vir como homem para morrer naquela cruz, para que você entendesse. Porque ele continua sendo Deus que você não consegue ver, ele continua sendo Deus invisível, mas ele também continua sendo Deus que você pode sentir o abraço. E isso só é possível porque ele também se fez homem. Quando alguém pede para você desenhar Jesus, se alguém pegar um papel e uma caneta e dizer assim, desenha Jesus aí, é óbvio que você vai ser influenciado pela cultura e você vai desenhar aquela pessoa com cabelão, com a barba, aquela cara bonita, a pele um pouco mais clara. Todo mundo desenha Jesus mais ou menos do mesmo jeito. Se a gente for para o aspecto histórico, você vai ver que é bem diferente daquilo. Mas, de uma forma geral, a gente só consegue materializar esse desenho porque, de alguma forma, a gente entende que Jesus se fez homem. Se não fosse desse jeito e alguém dissesse, desenhe Jesus, a gente ia desenhar, sei lá, uma nuvem, uma luz brilhante, alguma coisa, mas a gente teria dificuldade de olhar para esse Deus que é invisível e achar que ele é real. E por que a gente consegue fazer isso? Por causa de Jesus. Porque quando Jesus veio como homem, provou para mim e para você que é possível vir e não cometer nenhum pecado, e ele deu a vida na cruz, e depois ele ressuscitou, e ele mostrou que é possível andar nesse mundo resistindo ao pecado, sem pecar, e aí ele mostrou o caminho para nós. Deus deixou de ser só aquela figura invisível que a gente diz assim, que está lá no céu, e passou a ser algo real, que hoje caminha com você. Eu não sei se você já teve a experiência na rua de caminhar sentindo que Jesus está caminhando com você. Algumas pessoas às vezes têm essa sensação quando vai na praia, às vezes precisa ser num retiro, num momento mais separado, mas é muito legal você sentir isso no meio do metrô, no ponto de ônibus. Você sentir isso quando você pega aquele ônibus lotado, que você levanta o braço para segurar assim, não pode mais baixar, que não só baixa quando chega no ponto final. Quem está me entendendo, diga amém. Que se você sair assim para o lado, não volta mais para aquele lugar que você estava. Quem já pegou esse ônibus? Você imagina que Jesus está ali naquele ônibus com você? E por que a gente não imagina muitas vezes? Porque a gente imagina o Jesus lá no céu, num lugar limpinho, bonitinho, legal, onde Jesus merece estar. Só que a mensagem de Jesus é outra. Eu fui para a cruz, eu morri, eu sofri no seu lugar, sofri até algo que você não conseguiria sofrer, porque nenhum de nós conseguiria passar pelo que ele passou. Eu passei isso para que você visse que é real, então eu posso estar com você no seu trabalho, eu posso estar com você lá no metrô, eu posso estar com você no ônibus, aliás, eu posso não, eu estou. E aí, essa carta nos mostra isso de uma forma, parte dela até poética, se você for olhar do verso 15, do 15 em diante, parece até que Paulo está recitando um poema. Quando ele fala, ele é a imagem do Deus invisível, primogênito sobre toda a nação, ele começa a desenhar um Deus gigantesco, que é o começo de tudo, e depois ele começa nesse desenho a mostrar que ele também está aqui, que ele também é real, que ele está com você, mas que ele não deixa de ser aquele Deus que criou tudo. Ele diz que tudo começa nele e tudo volta para ele. Talvez você tenha chegado aqui hoje com a dificuldade, porque você esteja sentindo, parece que aquela sensação de que parece que Deus perdeu o controle. Que você faz tudo
que você acha que está fazendo tudo certo, você tem certeza que você está fazendo tudo certo, mas nada acontece. E aí é como Deus dissesse assim, vou deixar você aqui, espera um pouquinho aí, que eu tenho uma situação um pouquinho mais grave para resolver, depois eu resolvo a sua aqui. Aí parece que você ficou na geladeira, você ficou na reserva, parece que Deus não tem um controle sobre aquilo que você está vivendo, porque você não consegue ver Ele atuando. E aí é a beleza da mensagem de Paulo dizer que esse mesmo Deus que está com você, Ele também é um Deus invisível. O texto fala nas entrelinhas que se Ele é o começo e Ele é o fim, Ele é tudo. E se Ele é tudo, Ele sabe de tudo, Ele sente tudo, Ele entende tudo e o mais importante de tudo, Ele planeja tudo. Não há nada que você viva, ou que você viveu, ou que você vai viver, que esteja fora do controle de Deus. Paulo aqui, ele não chega para esse povo e diz assim, ô igreja de Colosso, vocês tomam juízo aí, rapaz. É como se ele dissesse assim, ô igreja de Aracri, vocês estão fazendo 13 anos esse ano, não aprenderam ainda como é Jesus, não aprenderam ainda como é minhas coisas. Não é assim que ele faz. O que ele faz é, eu continuo o mesmo, Deus continua o mesmo, e Ele continua tendo controle. E se vocês continuarem na presença dEle, Ele continuará tendo controle, mas se vocês saírem da presença dEle, Ele continuará tendo controle. Você é que não viverá as ações do controle dEle, mas o controle continuará com Ele. Portanto, não há nada que eu e você faça que tire o controle da mão de Deus. E se não há nada que eu e você faça que tire o controle da mão dEle, por que a gente está se preocupando? Eu fiquei pensando nisso em casa. Eu falei, mas como eu sou bobo, velho? Eu achei que eu era bobo, aí quando eu li esse texto eu tive certeza. Porque eu só achava. Aí quando eu li o texto eu tive certeza. Porque quando eu olho para o texto e vejo que o texto me diz que dele foram criadas todas as coisas, no céu, na terra, as visíveis, as invisíveis, tronos, soberanias, poderes, autoridades, eu começo a não ter mais medo da eleição, por exemplo. Essa semana eu perdi o medo da eleição. Porque eu estava com medo da eleição. Mas eu perdi o medo. Por quê? Porque não há autoridade, não há nada que seja constituído sem que por Deus seja permitido. Então, seja qual for o candidato que ganhar, depois da eleição, a igreja continuará sendo guiada por Cristo. Ele continuará sendo a cabeça da igreja. Ele continuará sendo o centro da minha vida e da sua. Talvez a gente enfrente mais ou menos dificuldade, mas com ele no comando em todas as situações. E deixa eu te dizer, biblicamente falando, talvez o pior resultado aos nossos olhos seja o melhor para o reino de Deus. Porque ele não volta, né, quando o tempo ficar ruim. Tem um resultado que o tempo vai ficar péssimo. Se a gente anseia por Cristo, a gente não pode ter medo disso. A minha oração nem é para o resultado não ser ruim. A minha oração é para que o resultado que eu imagino que é melhor seja, para que eu possa viver um pouquinho mais de paz. Mas que o tempo mau vai chegar, vai chegar. E por que eu não tenho medo do tempo mau? Porque o texto me diz aqui que sejam tronos, ou soberanias, ou poderes, ou autoridades, todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. Eu não tenho mais medo do que vai acontecer amanhã. Porque o que vai acontecer amanhã eu não sei, mas Jesus sabe. Ele tem um controle de todas as coisas, é disso que Paulo está falando. E aí ele começa a dizer, ele é a cabeça do corpo que é a igreja. Ora, se ele é a cabeça do corpo que é a igreja, o corpo não pode ter medo, porque quem controla o corpo é a cabeça e a cabeça é Deus. Não tem a ver comigo, não tem a ver com o pastor Vanderlei, que é o nosso pastor, não tem a ver com ele. Tem a ver com Deus, com Cristo sendo a cabeça da igreja. E se ele é, e se essa igreja reconhece que Cristo é, não é para ter medo de nada que está por vir. Se Deus lança um desafio para nós de evangelismo, para que a gente fale em mais bairros, para mais pessoas, para que mais pessoas venham, esse desafio tem que ser um combustível para nós e não uma fonte de medo. Porque se ele é o cabeça, ele fará essas pessoas serem recebidas, ele capacitará pessoas, ele fará com que a gente tenha as estratégias. Não tem a ver com o que a gente pode ou não pode. O que a gente pode, pelo que a gente pode, essa igreja nem existiria. Porque se Jesus fosse olhar para as nossas limitações, não existiria igreja nenhuma. Porque se ele fosse olhar para a igreja e pegar assim, separa aí o pastor, os diáconos, os líderes, bota aqui. Só vai ficar os perfeitos. O que não for perfeito pode ir embora. Não ficava quem? Se ele dissesse, olha, só vai ser membro dessa igreja quem está direitinho, quem está com a vida reta, quem está ofertando, dizimando, quem está orando, quem está jejuando, quem está direitinho. Quem não for pode ir embora. Ficava? A gente ia contar na mão ou não ia contar na mão? Mas por que isso não nos assusta? Porque independente de quem compõe a igreja, o máximo que a gente vai ser é parte do corpo. Na cabeça a gente não mexe. A cabeça, ela continua e continuará sendo Cristo.
o tempo inteiro. E é por causa disso que quando uma igreja aceita se submeter a esse comando, ela cresce, ela avança. Pessoas olham e dizem, eu vejo Jesus ali. Não é por mérito da igreja, é pelo reconhecimento que a igreja tem de que a cabeça é Cristo. E aí as pessoas passam, o Espírito Santo faz, nessa igreja aí, Cristo é a cabeça, pode entrar. Você não já teve a sensação de passar em alguns lugares que tem várias igrejas, às vezes na mesma rua, que você olha e você não tem vontade de entrar em nenhuma? Quem já teve isso? Eu já tive. E eu já tive em bairros, em lugares, que eu vi igrejas gigantescas e vi igreja, a portinha, e eu tive muita vontade de entrar na portinha, eu entrei na portinha. E orei e assisti culto na portinha. E às vezes o meu preconceito dizia que não era para eu entrar, mas eu disse assim, não, mas eu sinto a presença de Deus aqui, eu entrava. E às vezes tinha lá um irmão ou uma irmã que não tinha escolaridade, que não tinha formação, mas tinha o mais importante, tinha a presença do Espírito Santo de Deus. É bem verdade que não é toda igreja pequena que a gente vai achar que por ser pequena é humilde, tem o Espírito Santo, não é essa conexão. Mas a presença do Espírito Santo de Deus num lugar, ela é real e perceptível para quem está na mesma sintonia. É disso que Paulo está falando. Se vocês aí em Colossos não estiverem na mesma sintonia do Deus Criador, que é o começo e é o fim, vocês vão se deixar levar pelas falsas doutrinas e logo pelos falsos doutrinadores. Porque as falsas doutrinas dependem de falsos doutrinadores. O que é que ele está dizendo para a igreja? Não se conecta com quem está pregando a mensagem, se conecta com a mensagem. Não tem a ver com quem vai pregar, tem a ver com o que ele está pregando. Se o que ele está pregando tem a ver com a palavra de Deus, é aí, acabou, fica firme. E ele está falando isso enquanto ele está preso. Ele não estava nem no retiro, nem no resort, nem nas férias do trabalho, ele estava preso. Aqui nós estamos falando de 60 depois de Cristo, mais ou menos. Ele estava preso. Ele não estava na suíte presidencial da cadeia, não. Porque se hoje... Quem já teve numa penitenciária ou numa cadeia? Quem já teve? Eu já tive. Não, quem já teve visitando. Quem já teve preso, já teve mesmo, não tem como não. Eu falo assim, você por opção de ir lá, eu quero ver, eu quero orar, eu quero visitar, fazer qualquer coisa. Eu já tive, tanto na delegacia quanto na penitenciária. E eu posso garantir para vocês, hoje, nos tempos de hoje, como diz aquele meme, em plena tecnologia, em plena época como tem tudo hoje, é um lugar deprimente. Com tudo que se tem hoje, com toda a tecnologia, se você for pensar que hoje você tem colchão, espuma, que é feita de um material que o astronauta usa. Outro dia tentaram me vender um travesseiro desse que diz que é da NASA. Eu falei, se fosse da NASA, estava aqui nada, pai. Mas havia tecnologia. Hoje você tem travesseiro que você deita, ele molda em você. Se você tem dor, ele tira a dor, faz tudo. Mas naquela época não tinha nada disso, não. Se hoje é deprimente você ir numa delegacia ou numa penitenciária, você imagina como era a cadeia na época de Paulo. E ainda assim, ele não diz, no sofrimento da minha cadeia, onde sofro miseravelmente, não durmo, não como. Não, ele pega o texto e fala assim, ele é o mesmo, ele é tudo, ele é o começo e o fim. Do começo ao fim da carta, Paulo, desse trecho que nós lemos, Paulo exalta Deus em detrimento de tudo que ele estava sentindo e passando. E aqui ele nos dá um ensinamento. Se você está passando por qualquer coisa menor do que estar preso, você precisa glorificar o nome de Deus. E talvez você esteja enfrentando uma dificuldade, porque talvez tenha chegado a fatura do seu cartão hoje, ela é 1.000, você só tem 500, aí você está sofrendo, e esquece que você está falando que você é filho daquele que tem todo o ouro, toda a prata. Porque o texto diz que ele é o começo, ele é o fim, ele é tudo. Ele é tudo. E eu aqui não estou dizendo que ele vai resolver o problema da sua fatura, que você foi irresponsável em gastar mais do que você tinha, não. O que eu estou dizendo é que se você se arrepender, se você buscar Jesus, o problema das suas finanças vai se resolver. Quando o pastor traz aqui o ensinamento de dízimos e ofertas, não é para a igreja arrecadar mais. Eu achei incrível o que ele falou hoje. Não é para a igreja arrecadar mais, é para você ter bênção financeira. Porque o fato de ele convidar você para dizimar e ofertar, e para você fazer prova de Deus para ter bênção financeira, não garante dízimo e oferta para a igreja. Você vai dizer, que maluquice é essa, pastor? Se ele está convidando você para ter uma relação de fidelidade com Deus, para que isso traga para você mais receita,
isso não garante absolutamente nada que você vai pegar essa receita e trazer para cá. Quem entendeu, diga amém. Porque a maioria das pessoas, quando estão na dificuldade financeira, elas buscam a igreja para orar, jejuar, mas quando a dificuldade financeira passa, e quanto maior é o ganho, mais difícil é dizimar. Porque você dizimar R$10 de 100 é tranquilo, mas se você ganhar 1 milhão, você dizima 100 mil? Ou você vai dizer, rapaz, 100 mil é muito dinheiro. 100 mil dá para eu ajudar 10 igrejas de 10 mil. Quem já pensou isso? Não, se eu ganhar 1 milhão, eu vou pegar 100 mil, vou dividir em 10 e vou ajudar 10 igrejas de 10 mil. Como se você pudesse dizer o que é que você vai fazer com o dízimo. Oferta é outra coisa, estou falando de dízimo. O que Paulo está dizendo aqui é assim, ó, se Deus for verdadeiramente o que tem controle sobre sua vida vai dar certo. Se Ele verdadeiramente for quem tem controle sobre sua vida, você não vai se perder com a doutrina falsa. Por que tem um monte de igreja cheia? Outro dia eu vi um movimento de igreja, o povo num estádio, enchendo um estádio. E a pessoa que estava pregando disse assim, minhas ovelhinhas, eu tive vontade de chorar. Porque por baixo tinha 40 mil pessoas naquele estádio. Eu queria desafiar ele a falar o nome de 50. Não ia conseguir falar. Que relação de pastor e ovelha é essa? Que você não sabe o nome, assiste pela internet, vê num estádio, numa pregação. Não tem ovelhinha e pastor aí. Tem artista e telespectador. Se uma daquelas pessoas precisar chorar no ombro daquele pastor, não sabe nem onde fica o ombro dele. E aqui o que Paulo está dizendo é, Deus, que é aquele que conhece você, porque se Ele é o começo e se Ele é o fim, Ele sabe tudo, e este Deus que te criou continua sendo o Deus da igreja, o cabeça da igreja. É a Ele que você tem que recorrer. É a Ele que você tem que buscar. É através dEle que você se conecta com o projeto dEle de reino. É Ele que te tirou do reino das trevas e te conectou com o reino dos céus. E aí ele começa no texto inteiro trazendo essas características de Deus que eu acho incrível. Ele diz, depois que ele fala que é o cabeça da igreja, ele diz, é o princípio, é o primogênito, para que em tudo tenha supremacia, pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra, quanto as que estão no céu, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Deus tem um método, e o método dele é, eu peguei o meu filho, e através do meu filho, que também sou eu, porque Jesus é Deus Pai, através do Filho, que também sou eu fui lá na cruz, e no lugar que era para ir você, meu filho foi, derramou o sangue até a última gota, pagou o preço que era para eu e você pagar, depois ele ressuscitou, eu deixei o Espírito Santo com você para que nunca mais você ficasse sozinho. Essa é a mensagem do Evangelho. É você abandonar o mundo que não te oferece nada, ou te oferece coisas momentâneas, para se conectar com este reino, ao qual você nunca mais fica sem Deus. Você já parou para pensar nisso? Que quando você se conecta com Deus, você se converte. Não estou falando de você virar crente, não. Porque você virar crente, você pode virar crente e não tem nada de Jesus nisso. Estou falando de você se conectar com Deus, aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Quando você aceita Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, você já parou para pensar que Ele não desgruda mais de você? Que quando você aceita Ele, você pode estar no caminho mau, na rua deserta, você pode estar num lugar longe, você pode estar num lugar que não pega internet, você pode estar onde for. Seu celular não vai funcionar, pode acontecer o que for, mas a sua conexão com Deus, ela é permanente. Mas aí ele diz que há uma condição para isso. Ele fala, antes vocês estavam separados de Deus, e na mente de vocês eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês. Ou seja, tudo que você fazia antes de ter Jesus era ruim. Por mais que para você fosse bom, era ruim. Só por não ter Jesus era ruim. Tudo que você fazia e pensava antes de ter uma experiência com Jesus de mudança de vida era ruim. Você podia ser a melhor pessoa do mundo, o mais inteligente da escola, o melhor filho, talvez o melhor marido, a pessoa mais legal. Se você estava sem Jesus, tudo que você fazia era ruim. Tudo que você fazia sem Jesus te levaria como ponto final ao inferno. Não tem um terceiro caminho. Aqui eu vou para o inferno, aqui eu vou para o céu e aqui eu fico... Não tem isso. Essa sala de espera para o céu ou para o inferno é o inferno. Não tem esse negócio de eu estou aqui no meio do caminho porque eu estou... Não tem. É céu ou inferno. E tudo que você fazia antes de Jesus era inferno.
Por melhor que fosse, por mais caridoso que fosse, por mais legal que fosse, tudo que você fez e fazia e fez antes de Jesus entrar na sua vida, te levaria para o inferno. E o que ele está dizendo é que vocês eram inimigos por causa do mal, do procedimento de vocês. Mas agora, ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo, pelo sacrifício real, que eu e você lemos na Bíblia, que pessoas testemunharam, foi real. Não é uma história, uma lenda de um homem que dizem que foi preso na cruz. Há aspectos históricos que sem a Bíblia comprovam que Jesus é real. Se você ignorar a Bíblia e for só estudar a história, você tem elementos suficientes para saber que Jesus foi real, que ele veio, que ele foi crucificado e que ele não está mais aqui porque ele ressuscitou. Há relatos históricos, há estudos históricos, há tudo o que você quiser. Dá mais trabalho você provar que Jesus não existiu do que acreditar que ele existiu. E talvez você esteja no dia a dia, com as suas ações, tentando mostrar que ele não existe. Talvez as suas ações do dia a dia sejam no sentido contrário disso, seja para mostrar que Jesus não consegue fazer nada por você. Tem gente que faz um esforço incrível para mostrar que Jesus não existe. Para que as pessoas olhem e digam, não é possível não, que aquela pessoa tem Jesus. Não é possível não. Esse Jesus, essa pessoa não existe não é possível não. Quando a gente deveria estar fazendo um esforço para estar reto diante dele, para fazer com que as pessoas percebessem Jesus. Que é disso que o texto está falando. E aí ele diz, mas agora ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo, mediante a morte, para apresentá-los diante dele santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação. Desde que continuem alicerçados e firmes na fé, sem se afastarem da esperança do Evangelho. Ele aqui te dá um presente maravilhoso, mas ele te diz que há uma condição. Jesus não veio para poder virar um personagem famoso da história e ser lido por nós como alguém que dividiu o tempo entre antes e depois dele. Porque, inclusive, essa divisão de antes e depois nem é espiritual, é histórica, é física. O mundo existe com antes de Cristo e depois de Cristo porque, fisicamente, de uma forma real, alguém dividiu. Não foi um anjo que veio e disse, a partir de agora é antes e depois. Todo mundo acha que anjo fala assim, ou sou eu? Porque a gente tem esse negócio assim, né, de uma coisa que vem do céu, vem assim, cheio de... Ninguém imagina Deus falando fino. Alguém imagina Deus falando fino? Porque a Bíblia fala voz de trovão, então a gente sempre imagina um negócio assim, filho, né? Uma coisa assim. Eu acho que Deus até está fazendo a gente ensaiar aqui, como o pastor treinando a gente aqui. Quando ele me liga que ele fala, filho, eu falei, deve ser algo mais ou menos assim. Quando Jesus falar comigo vai ser mais ou menos assim. Então, a gente não pensa num ambiente de Jesus, de Deus conectando com a gente, como algo... vai ser, senão, a gente já sabe como é, essa conexão já existiu, Jesus já veio, ele já morreu, ele já ressuscitou, já aconteceu, você acreditando ou não, e não tem o que você faça que mude isso. O tempo é antes de Cristo e depois de Cristo, e você pode ser da religião que for, você pode acreditar no que você quiser, você nunca vai conseguir mudar isso, nem o STF consegue mudar isso, ninguém consegue mudar isso. Agora, independente do tempo cronológico do calendário, você tem a oportunidade da sua vida ser antes e depois de Cristo. Aí é outra história. Quando eu me converti, a minha vida que eu tinha antes de Jesus, que eu lembro de algumas coisas que vale a pena lembrar, mas daquele dia que eu aceitei Jesus para cá, ele dividiu a minha vida. Mas eu não acredito nisso não. Eu acredito que Jesus é um ponto de luz lá, que tem gente que acha isso, né? Que é uma luz assim, que está em algum lugar do universo, e que parece que quando a gente aciona um botão, essa luz brilha para a gente, de vez em quando ela brilha para outro lugar, fica escuro para a gente. Tem gente que acha essa... Mas o que o texto diz é que ele é tudo. E se você não quiser acreditar porque você está frequentando uma igreja ou ouvindo uma pregação, você precisa acreditar porque, no mínimo, você é racional. Jesus nos deu explicações racionais para a gente acreditar nele. A gente acredita pelas espirituais porque o Espírito Santo é incrível também. Mas se a gente quiser discutir historicamente a presença de Jesus, eu sempre digo quando alguém questiona, eu falo assim, vamos fazer o seguinte, vamos ler a Bíblia e vamos estudar os documentos da história para a gente entender se Jesus é real mesmo ou não, porque não existe nada mais eficiente do que voltar alguém que não acredita para ele ler a Bíblia. É uma semana, se ele ler a Bíblia para valer mesmo. Não dura uma semana a resistência dele. E qual é a grande armadilha de Satanás? É fazer com que as pessoas não tenham acesso à palavra de Deus. E ele está fazendo isso, inclusive, dentro da igreja com os crentes.
Se eu perguntar aqui, quem essa semana leu mais de um capítulo, talvez seja vexaminoso aqui o que a gente vai ouvir. Se você parar para pensar e fechar o olho rapidinho aí, talvez você perceba que essa semana você, talvez dos 5 dias da semana, talvez você tenha lido a Bíblia 1 ou 2, ou talvez tenha lido um versículo ali que passou no para-choque do caminhão, você viu rapidinho. Aí você fala, tudo posso naquele que nem viu o resto. O caminhão estava passando, você fala, é um versículo. Aí, quando você terminou de ver, você leu, mas não viu onde era a referência, aí você não consegue chegar em casa e pesquisar. Talvez você esteja vivendo de versículo diário da sua Bíblia do celular. Talvez você abra a sua Bíblia do celular e bota lá, devocional, diário. Aí aparece um versículo que não tem nada a ver com o que você está vivendo. Aí você fala, meu Deus, o que é que Deus quis falar comigo? Aí você fica confuso. Porque você quer, de uma forma mágica, uma solução. Paulo está dizendo para aquele povo aqui, ó, não tem fórmula mágica, tem a fórmula. Não importa o que você está enfrentando. Aqui a igreja estava enfrentando a influência de falsas doutrinas que estava desviando a igreja. Mas se você quer resolver qualquer outra demanda que não seja essa, a resposta é a mesma. Para resolver qualquer situação que seja um problema, portanto, que não tenha Cristo, a solução é incluir Cristo na equação. A solução é colocar Cristo na história. Se o problema é financeiro, coloca Cristo lá. E aí você vai ver se você está procedendo de um jeito correto. Se o problema é emocional, coloca Cristo lá. Ah, não estou conseguindo me relacionar bem com meu filho, com meu esposo, com minha esposa. Está na hora talvez de você parar de ter essa relação direta com seu filho ou com seu esposo e começar a ter uma relação você, Jesus e seu filho, você, Jesus e seu esposo ou sua esposa. E aí Jesus vai começar a conduzir como é que você tem que fazer. Porque se ele é tudo, se ele é começo e o fim, se ele conhece todas as coisas, ele já sabe o que você vai dizer, o que seu esposo vai responder, o que seu filho vai responder, e ele vai antecipar todo mundo, como num jogo de xadrez, e vai fazer a jogada certa para que no final dê o resultado certo. Chega a ser burrice a gente não procurar aquele que já sabe o fim. Mas aí ele diz, numa condição muito clara, e aqui ele nem precisa desenhar, ele fala, desde que há uma condição para que esse Deus que é visível, que é invisível, que é o cabeça da igreja, que é Senhor de tudo, que é o começo, que é o fim, que é o primogênito, tudo isso que a gente leu aqui, há uma condição para que isso seja percebido. A condição é simples. Ele diz, desde que, ele está falando para a igreja de Colosso, vamos dizer que ele está falando para a igreja de Aracuí agora. Ele está dizendo, ó, desde que continuem alicerçados e firmes na fé, sem se afastarem da esperança do Evangelho, que vocês ouviram e que tem sido proclamado a todos os que estão debaixo do céu. Esse é o Evangelho do qual eu, Paulo, me tornei ministro. O que ele está falando é que não existem 2 evangelhos, 3, 4 opções, não existem 3 ou 5 ou 6 doutrinas, só existe um. E é aquele que ele pregou para aquele povo e que o ministro que estava, enquanto ele estava preso, estava lá, que foi quem disse a ele que o povo estava desviando, é aquele mesmo evangelho. Não mudou, não muda e não vai mudar. Paulo está falando do evangelho, esse evangelho aqui que colocou o povo de Colosso no trilho de novo, é o mesmo evangelho que está disponível para nós. É o mesmo. Exatamente o mesmo. Onde Jesus precisa ser o cabeça da igreja, onde a igreja precisa se movimentar a partir do ensinamento dessa cabeça, onde eu e você precisamos, como parte desse corpo, funcionar naquilo que a cabeça mandou a gente funcionar, porque se todo mundo quisesse ser pé, ia ser uma derrota, imagine, se o corpo da gente fosse tudo pé, se o corpo da gente fosse tudo mão, imagine. Então, essa cabeça, ela controla um corpo que tem funções, e se você não estiver disposto a fazer aquilo que é a sua função, haverá um mau funcionamento. Mas não haverá um mau funcionamento porque você não funciona. Haverá um mau funcionamento porque há uma desobediência ao comando da cabeça. É isso que Paulo está dizendo. Para de querer desobedecer o comando da cabeça. E ele diz quem é o cabeça. Ele não deixa isso solto para você não correr o risco de achar que o cabeça é o pregador, que o cabeça é o pastor, que o cabeça é o líder. O cabeça é Cristo. E se aquela comunidade local seguir o movimento que a cabeça está mandando seguir, vai dar certo. É isso que Paulo está dizendo. O aprendizado para nós é, não importa qual é onde você está, se é Colosso, se é Lauro de Freitas, se é Aracuí, não importa se é na África, não importa onde é, o cabeça continua sendo o mesmo. E talvez o grande problema para você
é que você, em alguns momentos, esteja assumindo o lugar desse cabeça. Talvez você esteja assumindo... Eu nem estou falando daqueles casos onde na família o homem não é o cabeça. Porque tem situações que o homem não é o cabeça na família. Não é isso que a Bíblia manda, mas tem situações práticas que acontecem assim. Então, lá em casa, por exemplo, eu não tomo nenhuma decisão sem compartilhar com a minha esposa, porque nós somos um. Mas se houver empate, se tiver indecisão, quem decide sou eu. Ah, pastor, mas isso... E aí, se sua decisão for diferente da dela, nós já tivemos a opção de conversar, não houve consenso, quem vai decidir sou eu, porque a Bíblia diz que é o homem que decide e acabou. Se a gente não gosta disso, você precisa deixar de ser cristão. Agora, eu não decido com nada que não seja bom para ela, porque o meu papel é fazê-la feliz, é fazer com que ela esteja bem, é cuidar dela como Cristo cuidou da igreja. E se eu vou cuidar dela como Cristo cuidou da igreja, o que eu decidir vai ser bom para ela também. Talvez o problema seja no seu relacionamento e não o fato de você ser o homem que está tomando as decisões. Talvez o seu problema seja baseado em que você está decidindo. E o que o texto está dizendo é, a decisão, quem que toma a decisão? É o pé ou é a cabeça? Quem toma a decisão? É a cabeça. E quem que é a cabeça? Quem que é a cabeça é Cristo. Se eu tomo a decisão baseado nisso, não vai dar errado. E aí eu quero que você fique de pé e quero convidar você hoje a parar de querer ter o controle, a entender que tudo que vai acontecer com você, que está acontecendo e que vai acontecer, tem a ver com você de entender e a partir de agora decidir viver aquilo que o Evangelho está te dizendo, que a palavra está te dizendo, que é Jesus ser o que controla verdadeiramente a sua vida. Talvez você até já conheça Jesus, talvez você já tenha vindo aqui ou já tenha ido em outra igreja, talvez você que está acompanhando a gente pela internet, talvez até já se ache cristão, mas talvez você não abriu mão ainda do controle. Talvez você não abriu mão ainda do controle. Essa semana, ontem, para ser mais exato, aconteceu um negócio interessante. Aí alguém vai dizer, o senhor fica direto contando coisa da sua vida, você quer que eu conte da sua? Eu tenho que contar da minha, não? Porque eu não posso me chatear comigo mesmo, né? Porque eu contei alguma coisa da minha. Eu tenho que contar da minha. Ontem aconteceu um negócio interessante. Tinha uma situação financeira para resolver. Aí, imagina assim, vou dar um número fictício para você entender o conceito. Aí tinha um negócio assim que era 2.000 para resolver. Pense num número fictício. Não foi esse número não, é só para vocês entenderem. Tinha um negócio que era 2.000, você fala assim, Deus, entra com a providência aí. Aí Deus fala para você assim, pode deixar comigo mesmo, está resolvido. Aí ele lhe manda 500. Aí a conta não fecha. Aí você pensa, Deus me mandou 500. Só falta agora 1.500, não é assim que a gente pensa? Porque você sabe que quando Deus te manda 500, Ele não te mandou 500, né? Quando Ele te manda 500, Ele te mandou 450. Quem está me entendendo, diga amém. Porque quando Ele te manda 500, o que é a primeira coisa que o cristão tem que fazer? Eu não sei você, mas se Deus me mandar 500, na minha conta entra 450. Que a primeira coisa que eu faço é tirar 10% e devolver. Mas aí, pastor, se 500 não paga 2.000, imagina 450. Essa conta ficou mais difícil ainda. E aí, quando aconteceu comigo, eu não tive nem o primeiro instinto de dizer assim, falta 1.500 não. Quando chegou, o meu 500 virou 450 imediato. E aí, na hora que virou imediato, eu tive paz. De dizer assim, se nesse instante não tinha nada, e já virou 450, para vir 2.000, falta o quê? Falta Jesus autorizar. Então eu vou ficar aqui no pé dele. Jesus, o Senhor já mandou 450. Eu estou aqui, Jesus. Continua aqui firme. Mas se o Senhor não mandar, está tudo certo também. Mas se o Senhor puder mandar, eu estou aqui. E a Bíblia diz que eu preciso fazer prova disso. Então, se eu pego 500 e digo, Deus, só falta 1.500, Ele vai mandar mais para quê? Eu não consigo ser fiel com 500, você com 2.000. Se eu não consigo ser fiel com 500, por que Deus vai me dar 1 milhão? Para na hora que chegar eu dizer, 100 mil é muito. E ainda vou argumentar, Senhor Deus, o Senhor conhece meu coração, o Senhor sabe que meu coração é bom. É porque 10.000 é muito, se eu dividir eu ajudo 10 igrejas, vai dar tudo certo, o Senhor sabe que é para o reino, a gente cria um cara de argumento. Não é?
Basta vir o dobro do que você pediu, você já começa a negociar. O que Paulo está dizendo é aqui, ó, ele não muda. E se ele não muda, os princípios e as promessas dele também não mudam. O que ele fez e a orientação que ele deu sobre dízimo e oferta é a mesma. O cumprimento que ele faz quando você é fiel é o mesmo. Ele não mudou para se adaptar às modernices do tempo de agora. Ele é o mesmo. Você pode até acreditar numa igreja digital, você pode até acreditar na igreja do Instagram, você pode até se relacionar com Deus da forma que você quiser, mas a Bíblia continua a mesma e é no secreto do seu quarto que Ele fala com você. Não tem a ver com o que você está enfrentando, nem tem a ver com o que você está enxergando, tem a ver no que você acredita. Ah, mas eu sou cristão, mas tem umas coisas que não consigo. Talvez você precise se converter. Outro dia eu falei algo que algumas pessoas depois me criticaram porque disse que eu fui duro. Porque eu disse que o que faz uma pessoa ficar na igreja é a conversão. Alguém perguntou, pastor, por que tem culto que está mais cheio, tem culto que está mais vazio? Eu falei, porque o que faz uma pessoa ficar na igreja é ela estar convertida ou não. Se ela saiu, eu não estou falando de Araquí, estou falando de igreja. Se ela saiu da igreja porque ela brigou com alguém da igreja, é porque ela não estava lá por Jesus. Se ela estava lá por Jesus e alguém pisou no pé dela, ela fala, Jesus, aquela pessoa pisou no meu pé. Imagina, Claudião pisou no meu pé. Imagina. Se fosse a Annelise pisando no meu pé, é normal. Mas Claudião, se pisar no meu pé, homem daquele tamanho. Talvez você nem tenha coragem de orar para brigar com o Claudião, porque você tem juízo. Mas o que você tem que fazer é, Deus, ele pisou no meu pé, eu não quero mais ficar ali, porque toda vez que eu vou, ele pisa no meu pé. Talvez essa seja a sua oração. Mas o que Deus quer de você é, Deus, ele pisou no meu pé. O que é que ele está precisando? Talvez ele esteja pisando no seu pé, porque ele quer que você olhe para ele e dê um abraço. Talvez ele precise falar com você. Talvez ele precise se relacionar com você. E você está ignorando isso, porque te incomoda. Aí você vai para a próxima igreja, aí vai para outra igreja, sabe o que vai acontecer lá? A mesma coisa, com pessoas diferentes. Talvez até pior, porque você vai começar a se conectar com pessoas que nem conhecem você para te amar. Porque à medida que eu passo mais tempo com alguém, eu conheço mais ela e eu a amo mais. Conhecendo as qualidades e os defeitos, eu a amo mais. Eu estou mais disposto a amá-la, porque eu começo a entender quais são os comportamentos. Com Jesus é a mesma coisa. Quanto mais tempo você passa com Ele, mais Ele te ama, porque mais Ele te conhece. Ah, mas Ele não te fez saber de tudo, sabia. Mas Ele quer que você diga a Ele, Ele quer que você se relacione com Ele. O que a igreja de Colossos fez foi começar a desconectar de Jesus para começar a se conectar com as doutrinas estranhas. E aí Paulo faz, ele não fala, esquece as doutrinas estranhas, ele fala, se aproxima de Jesus. Talvez, porque esquecer as doutrinas estranhas pode te levar para o limbo. Você esquece a doutrina estranha e fica sem doutrina nenhuma. O que ele está falando é, se aproxima da doutrina correta, se aproxima do cabeça. E talvez você seja crente há 20 anos e descobriu agora que você nem conhecia esse Jesus direito. Você só ouvia falar. Se você for questionado sobre, conte aí o testemunho da sua última experiência com Jesus, do que Jesus fez com você a última vez. E você acordar para perceber que a última coisa que você teve com Jesus para contar já tem mais de 5 anos, ou mais de 10 anos. Se isso não te causar tristeza, alguma coisa tem que causar em você. Porque eu quero contar para você o testemunho do que Deus fez na minha vida ontem. Eu quero contar o que Ele fez hoje de manhã. Eu não quero contar o que Ele fez quando eu fiz uma viagem há 10 anos atrás. Eu quero contar o que Ele fez hoje. E se você não conta o que Ele fez ontem ou hoje, não é porque Ele não quer fazer em você. Talvez você não esteja se relacionando com Ele. E eu quero te convidar essa noite para que você, assim como aquele povo entendeu que a doutrina falsa os levaria para o caminho mau e eles decidiram se conectar com a doutrina correta a partir da orientação do Evangelho, eu quero desafiar você hoje a decidir e agir, porque se você não agir, você não decidiu nada. Decidir e agir, se conectar com aquele que é a cabeça, com aquele que verdadeiramente precisa ter o controle sobre você. E aí você vai começar a ver as coisas que para você não faz sentido e são difíceis, começar a fazer sentido para você. Enquanto o louvor vai ministrar uma canção, o pessoal pode até diminuir a luz aí, enquanto o louvor vai ministrar uma canção, e quando nós começamos aqui hoje,
Eu estava ali dando risada, porque os louvores que foram entoados hoje, um deles falava, nesse lugar tu é real, e nós falamos de um Deus que é visível e invisível. Os louvores ministrados hoje aqui, no começo do culto, todos têm a ver com o que nós conversamos hoje, com o que Deus falou para nós através dessa palavra. E se você continua achando que isso é uma coincidência, você precisa começar a ter uma experiência real com Jesus, e pode ser hoje, pode ser agora. Não tem a ver quanto tempo você tem de igreja, nem de crente, nem de convertido. E se você não é, se você conhece Jesus de ouvir falar e quer ter essa conexão verdadeira, pode ser hoje, pode ser agora. É só você sair do seu lugar e vir aqui na frente. Se você quer se conectar verdadeiramente com esse Jesus, seja pela primeira vez, ou se você quer hoje não fazer como o povo de Colosso, mas sim como o povo que seguiu a orientação de Paulo e entendeu que Cristo é a cabeça e que Ele tem o controle de todas as coisas, e que não há outro caminho, não há outra doutrina, não há outra experiência que você possa ter que supere essa. E talvez hoje seja o dia do seu recomeço na caminhada com Jesus. Eu oro para que você não se deixe vencer pela dificuldade, pela vergonha, pelo medo de levantar e alguém olhar para você e dizer: mas fulano, tanto tempo de igreja, está conhecendo Jesus hoje. Eu oro para que você faça como o povo que leu a carta de Paulo e decidiu se conectar, e decidiu fazer com que a vida fosse antes e depois daquele momento. Não tem a ver com o tempo que você conhece Jesus ou que você já ouviu falar dele. Tem a ver com o que você quer viver com ele de hoje em diante. Enquanto o louvor vai ministrar a canção, você vai sair do seu lugar e vai vir para cá, porque nós vamos orar para você com você de um jeito especial. É pela fé. É pela fé que você toma posse de uma palavra dessa. Não é pela imposição de mãos. É pela fé que você toma para si a palavra. É que você conquista. Impõe as suas mãos na direção destes irmãos. Talvez você não queira ter vindo aqui na frente, então você impõe a mão sobre a sua cabeça mesmo, dizendo: Senhor, sou eu que estou precisando. Eu não fui lá na frente, mas eu também teria que estar lá na frente. Nós glorificamos, Pai amado, o teu santo nome. Te rendemos graças pela tua palavra, pela maneira na qual o Senhor tem falado conosco, principalmente nesses dias. O Senhor tem batido nessa tecla do quanto o Senhor nos ama e como o Senhor quer que cada um de nós tomemos posse, Pai, da tua palavra, que passemos a viver um outro momento. Tem pessoas, Pai Santo, que estão aqui na tua casa e que ainda não conquistaram, ainda não conseguiram conquistar esse patamar. E eu quero, nesse momento, clamar a tua visitação, a tua mão de poder, a tua unção sendo derramada neste local, Pai. Visita todos aqueles, Pai, que estão com o coração aberto, que estão com o coração, Pai, necessitados dessa bênção. Em especial os que vieram aqui à frente, porque estão enfrentando, Pai, estão enfrentando a todos dizendo: olha, eu preciso, eu estou clamando, eu estou necessitado. Vem sobre estes, Pai, e coloca a tua mão poderosa, derrama a tua unção em nome de Jesus, amém? Deus abençoe cada um de vocês, amados, em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Estamos encerrando. Glória a Deus. Deus falou contigo? Amém. A cantina está funcionando? Hoje não. Sábado, no culto das crianças. Peraí. Sábado nós teremos o culto das crianças. Tá. Glória a Deus. Vamos orar e vamos agradecer ao Senhor. E põe suas mãos na direção do seu irmão. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça vir resplandecer seu rosto sobre ti, que o Senhor venha ter misericórdia, que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. E a paz do Senhor que excede
guarda para sempre. Amém. Aleluia, Senhor. Mais uma vez, muito obrigado. Nos despede agora, nos conduz de volta para os nossos lares, Senhor. Continua também, Pai Santo, a dar ordem aos teus anjos a respeito de cada um de nós, Pai. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus, nosso Pai, as consolações e a comunhão com o Espírito Santo, amados, esteja com cada um de vocês, agora e para todo sempre. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.